Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 66 até o 72. E destacamos o versículo 72 que diz assim: E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. O tema de hoje é: o melhor jeito de salvar a vida é crendo em Jesus Cristo. Nós já ouvimos muito a palavra de Deus nos dizer que a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós não devemos largar isso nunca. Jamais perder esta fé e nem trocar ela por coisas aqui do mundo ou até para salvar a nossa vida. No tempo da perseguição aos cristãos, lá no tempo antigo, do Antigo Testamento, muitos foram mortos, mas não negaram a sua fé. No tempo do Novo Testamento, também muitos foram mortos, mas não negaram a sua fé. No nosso tempo, o que nós faremos se formos perseguidos por causa da nossa fé? Nós só temos duas posições a fazer: negar a fé e, quem sabe, ser salvos, ou testemunhar falando: olha, eu creio em Jesus Cristo, meu Salvador. Tanto faz o que vem pela frente. A receita antiga e que dá certo mesmo é jamais negar a Deus. E por que isso? Porque aquele povo antigo que não negou Jesus Cristo, que não negou a Deus, eles foram mortos, muitos deles, outros não. Mas se esses mesmos negassem, eles também já estariam mortos pela idade. Então veja que nós vamos morrer um dia igual. Nada melhor do que, se formos ser mortos perseguidos, que seja pela fé em Jesus Cristo Salvador. Jamais vamos negar a Deus. O discípulo Pedro, e isso é importante dizer, discípulo Pedro e não apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele recebe esse título de apóstolo depois com a descida do Espírito Santo sobre ele, Pedro e os demais discípulos. Então, eles estavam prontos para testemunhar a palavra de Deus. Antes, quando Pedro era discípulo, ele tinha feito umas burradas muito grandes, como é normal para um aluno, falar coisas que não se deveria falar e fazer afirmações inconvenientes, não só ele como os demais discípulos. Pedro, ele então negou a Jesus. Jesus foi preso e estava sendo torturado e logo pregado à cruz. Então, lá no pátio, ele estava querendo ver o que estava acontecendo e uma empregada, uma funcionária de um alto comandante, viu ele lá e sabia que ele era um dos discípulos de Jesus. E questionou ele. Outras pessoas também questionaram ele, e afirmando que ele de fato era um dos discípulos. Ele negou e até fez certo juramento, negando que ele era parte daquele grupo de Jesus e que nem conhecia ele. Só que daí Deus já tinha avisado ele, Deus Filho, no caso Jesus, de que ele iria negar e o galo iria cantar. Quando ele escutou pela segunda vez o galo cantar, aí ele caiu em si. O que eu fiz? Eu fiz exatamente o contrário do que eu tinha falado que eu ia fazer. E eu, para salvar a minha vida, para eu ficar de bem com as pessoas, eu neguei Jesus.
Então ele chora amargamente e, arrependido, pede o perdão. Mas Jesus já está lá preso. Como pedir o perdão? Na verdade, nós aprendemos já desde criança que nós falamos em oração pedindo o perdão. E assim ele fez e foi perdoado. E isso serviu de lição para ele e serviu de lição para nós também. Porque nós não podemos negar a Deus. E não é só negar a Deus quando vem a perseguição. Negar a Deus também quando tudo vai bem. Tem muita gente indo bem, com uma saúde boa, tem dinheiro no bolso, está dando tudo certo e aí começa a negar Deus, deixar Deus de lado, achando que não precisa mais de Deus. Veja que a perseguição não é só querer tirar a nossa vida, mas, quem sabe, dar mais vida. E aí pode virar também uma perseguição. Ficar firme em toda e qualquer situação, isso realmente é importante e é um bom testemunho que nós vamos dar perante Deus. E o próprio Pedro, que aqui negou Jesus, depois aprendeu a lição e, como apóstolo, ele, mesmo sendo torturado também e morto por causa da fé, ele não negou mais a sua fé. E ele é um grande exemplo para nós seguirmos. Querer salvar o corpo, querer salvar o dinheiro, querer salvar sei lá o que, negando a Deus, não é um bom negócio, não. Porque um dia nós todos vamos morrer. E se nós vamos morrer perseguidos ou morrer de velho, o mais importante é nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador em qualquer situação. Não só numa perseguição onde corremos risco de morte. Viver ou morrer sempre junto com Jesus Cristo. E este é o melhor jeito de salvar a vida, crendo em Jesus Cristo Salvador, porque aí nós vamos viver eternamente junto com o Senhor. No céu não tem lugar para traidor, não tem lugar para aquele que abandona a fé, porque não quis o céu, não quis o reino de Deus, tomou uma decisão. E Deus respeita essas decisões. Mas no céu de Deus tem lugar para pessoas fiéis a Deus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, venha nos abençoar e nos dar uma fé forte, para nós não vacilarmos quando vem uma situação difícil ou quando parece que tudo dá certo. Venha sempre estar conosco e venha nos ajudar, porque nós, da nossa parte, nós não vamos conseguir resistir ao pecado e também nem à questão da morte. Mas o Senhor pode nos ajudar e confiamos nisso. Em nome de Jesus. Amém.